Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, e é uma palavra que tem me confrontado. Ontem eu estava lendo um livro de um homem de Deus, o sobrenome dele é Ravenhill, né? É um senhor já idoso, que escreve sobre avivamento, que escreve sobre... Que é um estudioso dos processos históricos de avivamento na igreja. E Deus usou para trazer ao meu coração uma realidade que está bem à nossa volta e que às vezes nós não temos muita clareza dela. A gente vive um tempo no nosso país de muita insatisfação, né? Na semana passada, enquanto a gente estava aqui em culto, né, o Flávio mencionou, várias manifestações ocorreram em todo o Brasil, né? E há um nível de insatisfação no nosso país que não fala só da relação com os governos, porque não é uma relação com o governo, né? É uma relação com os governos, né? Com os poderes estabelecidos no nosso país, né? E há um nível crescente de insatisfação. Todo mundo tem um sentimento de que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar, que as coisas não estão andando como deviam andar. Eu fui positivamente impactado por a vida de um moço, de um jovem, membro de uma igreja batista, né, que hoje é procurador da República, né, procurador da República acho que na cidade de Campinas, né, e é o coordenador da Operação Lava Jato lá naquele lugar, chamado Deltan, não é? Eu fiquei positivamente impactado pelo testemunho desse moço, que é um jovem, que não deve ter 40 anos, mas que, movido pelo Evangelho, inspirado pelo Evangelho, está propondo um movimento, né, que a gente vai instruir a igreja mais a respeito disso, de medidas contra a corrupção. É um movimento que vem respaldado pelo Ministério Público Federal, né, um movimento contra a corrupção. E eu acho muito interessante quando a gente percebe que por trás de um movimento desse tem um cristão. E juntos, não é, nesse mesmo encontro, eu ouvi um outro procurador da República falando sobre a questão dos abusos contra a infância, contra a criança, não é? Que é uma luta de irmãos nossos aqui também, não é? E propondo e nos desafiando, e também cristão, não é? Que foi lá falar para um grupo de pastores sobre a acomodação da igreja em relação a alguns desses temas, não é? Sobre a passividade da igreja em relação a alguns desses temas. E aí, para fechar a conta, nesse final de semana, lendo esse livro, mais uma vez, um homem de Deus, né, fora do nosso contexto, falando sobre isso, sobre a necessidade da igreja tomar posição frente à realidade que se estabelece no nosso país, sobre a necessidade da igreja ser tomada de uma santa indignação, de um não conformismo, e não é só um não conformismo que se expressa nas redes sociais, nas nossas conversas, mas que assume medidas e posturas concretas. Eu quero falar sobre isso hoje, irmãos. Eu espero em Deus que você saia do culto indignado. Não com o pastor, nem com a palavra, nem com a igreja, mas com a realidade que está à nossa volta e que essa indignação gere ação, gere movimento. Então eu quero repartir com os irmãos aquilo que Deus tem falado para mim. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 16. Estou feliz de ver a dona Norma conosco no culto aqui. Você pode acolher a dona Norma, né, com um aplauso, né? Já tem tempo que ela não está aqui com a gente. Pode aplaudir mesmo, né? Eu não sei se a senhora já veio em outro culto, dona Norma, mas eu estou percebendo a senhora aqui, né, hoje. Né? Dona Norma sofreu um acidente e está há quase 3 meses, não é, sem poder vir à igreja. Não é? Então é importante ver a senhora aqui, viu? A senhora é muito bem-vinda. Amém, irmãos?
Atos 17, a partir do versículo 16. Se você encontrou, por favor, coloque-se em pé e nós vamos ler juntos. Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Senhor, fala no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Atenas não fazia parte de um plano missionário bem elaborado, bem estabelecido por Paulo. Atenas, neste momento, é um lugar de passagem. Porque Paulo diz assim: então, enquanto esperavam os outros, enquanto ele espera, e aí Paulo começa a se tomar de revolta pelo estado de idolatria presente na cidade. Paulo começa a se revolver dentro do seu íntimo pela perdição, pela distorção de fé que a cidade de Atenas, tido como lugar de sabedoria, contraditoriamente, tem se tornado num lugar de idolatria, não é? E aí Paulo é tomado de uma revolta santa, de uma indignação santa. E é a partir desse sentimento de Paulo que eu quero começar a chamar-nos a pensar. A gente precisa começar a ficar preocupado quando a gente acha que quando aquilo que é errado, quando aquilo que é anormal começa a fazer parte da nossa vida com normalidade. Não é? Eu brinco que eu já um dia fui num escritório de uma empresa, e uma empresa próxima a nós, eu não vou dizer o nome, que é para não expor, né? Não é daqui em Petrópolis, você pode ficar tranquilo. Que a descarga tinha um problema. Banheiro, a descarga tinha um problema. E
não faltava recurso àquela empresa para resolver o problema da descarga, mas tinha um cartaz de como devia fazer para tratar com a descarga com defeito. Sabe, eu espero que não tenha isso aqui, né? Eu espero que não, pelo amor de Deus, se tiver, me avisa para que a gente corrija, né? Porque é um absurdo isso, é a institucionalização do problema. É quando eu começo a tratar como normal uma coisa que é anormal. Quando eu começo a tratar como razoável uma coisa que é defeituosa, que está... E eu digo isso para os meus filhos, porque isso está muito presente na sociedade atual, quando os desenhos invertem os papéis, quando de repente o que é mal vira bom, né? Tem um desenho que ficou conhecido, chamado Detona Ralph, não sei se vocês viram, né? Que é um desenho onde tem uma reunião dos maus, uma terapia coletiva dos maus, onde eles devem assumir que ser mal não é problema, né? E onde passa uma ideia, e a gente tem uma série de desenhos nessa direção, Monstros S.A., né? Aquele que é um monte de vampiro, como é que é o nome da... Hein? Esse troço aí, né? Monster High, tem uma outra, está cheio de desenhos onde o mal parece bom. Onde o que é ruim parece aceitável, razoável. E aí a gente entra numa história, e eu não quero falar só disso, né? De que não tem nada a ver, mas na verdade há uma cultura sendo incutida na cabeça das crianças. Não é? E junto dessas, um monte de outras distorções vão se seguindo. Onde aquilo que não é correto é apresentado como correto. Tem uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, numa cidade dos Estados Unidos, onde as pessoas deixaram carteiras com dinheiro numa determinada cidade à vista, assim como que perdidas, com os documentos, com referência da pessoa. E quase totalidade das carteiras não voltaram. Não é? A gente fala de corrupção no nosso país, mas nós temos um sistema de corrupção instalado nas diversas camadas da sociedade. É o indivíduo que dá um jeito de subornar alguém para não pagar uma multa. Não é? É uma pessoa que dá um jeito de distorcendo para poder tirar benefício. É a gente assistir, por exemplo, na hora do almoço, jornal policial que tem miséria atrás de miséria, e a gente consegue comer a nossa comida assistindo morte, assistindo tragédia, como se nada tivesse acontecendo. A gente vai se desumanizando, sabe? A gente lida com a miséria, com a morte, com a enfermidade, com o abuso, com desrespeito, de maneira tão rotineira, que a gente vai se desumanizando. Eu vivi uma época do meu ministério lá no Nordeste, que eu fui acionado para fazer vários ofícios fúnebres, assim, um atrás do outro, sabe? E a ponto de, às vezes, eu estar no cemitério, celebrando um ofício, e alguém me via lá de gravata e disse assim: pastor, só podia vir aqui na outra capela fazer uma oração aqui? E eu, não, claro, e aí a gente ia lá e tinha mais que ir mesmo. Mas a repetição daquela experiência de lidar com a morte engessou meu coração durante um período. Eu fiquei com meu coração endurecido por uns 2 anos, assim, no sentido de perder a sensibilidade para com a realidade da morte, e até de fazer mal o meu papel de pastor, porque eu ia realizar o ofício como quem cumpre uma tarefa, terminou a tarefa, vai embora para casa e vida que segue. Até que no ano de 2011, Deus, aqui já em Caxias, Deus me levou uma pessoa muito próxima a mim, né? O nosso irmão Hudson, né? que alguns aqui conhecem, e que me quebrou, né? Desfacelou aquele endurecimento que eu tinha chegado, e graças a Deus não me endureci mais, né, nesse aspecto. A gente precisa prestar atenção de
de como é que a gente está reagindo diante da realidade do pecado que se estabelece na nossa sociedade. Na sexta-feira eu falava com a juventude que, aqui no encontro de discipuladores de jovens, que chega de perder. Nós não podemos ficar satisfeitos enquanto os nossos jovens morrem na rua com overdose de alcoolismo, de droga, a gente não pode achar que está tudo normal, se a gente vem na igreja no domingo, se a nossa família está aqui com a gente, enquanto a maioria absoluta da cidade se perde. Nós precisamos, nesse tempo, irmão, nesses dias, ser tomados do mesmo coração de Jesus, do mesmo sentimento que esteve em Jesus, de sentir a dor de Jesus pelo mundo que se perde, pela família que se destrói, pelo jovem que tem a sua juventude ceifada, pela morte que chega aos hospitais, que chega aos lugares onde a gente frequenta, porque tem gente tirando o dinheiro do povo. A igreja não é a nossa redoma de proteção. A igreja não é a nossa ilha sagrada, nem a ilha da fantasia. Lembra da ilha da fantasia? Lembra da ilha da fantasia? Eu não me lembro o nome dos personagens. Né? Hein? É só o pessoal mais... Você lembra? Lembra o nome? Você deve lembrar que você é da área de arte. Você lembra? Como é que é o nome daquela figura alta? Como é que era o nome dele? Hein? Seu Urque e o Tatu. Lembra? Daquelas figuras emblemáticas, né? E a Ilha da Fantasia era um lugar protegido onde tudo era perfeito, mas na verdade a gente sabia que não era nada perfeito. A igreja não precisa ser isso, irmãos. A igreja não é o nosso lugar de repouso, não é a nossa fé não é uma fé que nos retira do mundo. Jesus orou e disse assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós precisamos, movidos pela palavra, movidos pelo amor de Deus, ser tomados de compaixão e de indignação com o estado das coisas. A gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus gere em nós essa revolta de coração que nos mobiliza. E não uma revolta que leva a gente a desrespeitar a autoridade. Por exemplo, eu bato muito firme com os meus filhos que a gente tem direito de discordar das posturas que estão aí, porque está na moda falar mal da presidente, falar mal de todo mundo, mas respeito é uma coisa que se deve a todo mundo. Não é verdade? Então, essa baixaria de colocar apelido, de colocar título pejorativo em pessoa que exerce autoridade, isso é um negócio que volta contra a gente mesmo. Volta contra a gente mesmo. A gente tem direito de discordar, de não querer, e aí a gente vai ver aqui hoje, de mover-se para gerar mudança. Mas a gente não tem direito de desrespeitar e a gente não pode deixar que as nossas crianças aprendam isso como princípio. Porque amanhã o que vai ser desrespeitado é você. Entende? Se ele não aprende a respeitar as autoridades, não vai respeitar você também. Mas o fato é que esse estado de acomodação que a gente às vezes cultiva não é saudável, não é razoável e não é cristão. Não é cristão. A Bíblia diz que Jesus chorou, angustiou, suou sangue do tamanho, e esse é um estado provocado pela angústia profunda que ele viveu, em função da cruz e dos pecadores. E às vezes quando eu falo do Brasil, da corrupção, dos jovens, parece que eu estou falando de coisas distantes. Mas a gente precisa ser tomado de uma angústia em favor dos nossos. Em favor de pessoas que estão do nosso lado, de pessoas que trabalham com a gente, pessoas que às vezes estão com a gente mais tempo do que a nossa própria família. Sabe aquela pessoa que você vai trabalhar, você chega lá 8 horas da manhã e fica até às 17, até às 18, até às 19 com aquela pessoa, o seu coração precisa se encher de incômodo em favor de vidas que são perdidas e se destroem. O primeiro nível de indignação é com nós mesmos. É com a superficialidade da nossa espiritualidade, com a nossa indiferença para com os que se perdem,
com o nível de frutificação que nós temos vivido, a gente precisa olhar para a nossa vida e se indignar com o estado de coisas, com uma realidade que é destoante da palavra de Deus e do propósito de Deus. E só o Espírito Santo pode gerar isso. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para condenar ninguém, nem estou em condições de fazer isso. Mas o fato, irmãos, é que nós não estamos em condições de ficar satisfeitos. A nossa realidade de igreja, a nossa realidade de cidade, a nossa realidade de país, não nos dá condições de ficar satisfeitos. Eu não tenho condições de falar da tua família, mas você sabe da tua família. Se a tua condição de família te dá a condição de ficar satisfeito. O fato é que a gente precisa começar de dentro, a partir de nós mesmos. Permitir que a palavra de Deus gere em nós uma não conformidade com o estado de coisas. Não existe cristianismo sem Bíblia. Não existe cristianismo sem compromisso com a palavra. Não existe cristianismo sem amor. Não existe cristianismo sem misericórdia. Não existe cristianismo sem compaixão, sem perdão, sem relacionamentos. Durante muito tempo nós cultivamos um estilo de ser igreja em que a gente ficava equilibrando ânimos, gostos, desejos, favores, partidos. Em que nós legitimávamos indiferenças, inimizades. Em que A não trata com B, B não trata com C, C não trata com D. E a gente fica girando em círculo, sem sair do lugar, achando que a gente está fazendo muito, enquanto, na verdade, a nossa espiritualidade não transforma ninguém, nem a nós mesmos. Há lugares em que a igreja está morrendo. Há lugares em que a igreja está morrendo. Há lugares em que a igreja está fechando as portas. Mas há lugares que a igreja está florescendo, pipocando, alcançando vidas, transformando cidades, mudando realidades. E essas coisas só acontecem quando eu me dou conta de que Deus não me plantou no mundo por acaso, que Deus não me colocou nessa terra por acaso, mas que dentro do que eu sou, dentro do que Deus me deu, não é para todo mundo virar pastor, não é para todo mundo virar músico, não é para todo mundo, não. O meu chamado não precisa ter relação com o templo, mas Deus me chamou para ser um inconformado lá onde Ele me plantou. Lá onde Ele me semeou, lá onde Ele me colocou, onde Ele me deu talento para poder fazer diferença. E quando essa indignação, irmãos, nos move, quando a gente é tomado por essa indignação que vem como fruto da palavra e da constatação que a gente sabe que pode ser diferente, essa indignação nos leva a um lugar diferente. Por exemplo, no caso de Paulo, ele ficou indignado e essa indignação, essa revolta, o levou a procurar caminhos que mudassem aquela realidade. Porque uma indignação que só gera conversa não produz nada. Ele vai primeiro aos judeus. Diz assim, diz o texto no versículo 17, diz assim: por isso dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos. Paulo procura primeiro aqueles a quem ele tem acesso. Paulo procura aqueles que estão perto, judeus e gentios piedosos, provavelmente prosélitos. Gentios que frequentavam as sinagogas. Ele vai aonde ele tem alguma referência, ele vai aonde as pessoas o ouvem. E ali ele começa a anunciar Jesus. Ali ele começa a falar de Jesus. E aí, irmãos, o que é muito interessante, quando a gente é fiel no pouco, Deus alarga o nosso círculo de influência. Quando a gente consegue ser fiel no lugar onde Deus já nos plantou, que é a nossa relação direta, os nossos contatos mais diretos, Deus alarga o nosso ciclo de influência. E aí Paulo começa a chama a atenção de filósofos. Duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos. E essas duas escolas pegam Paulo e levam Paulo para o Areópago.
E Paulo, então, é colocado num lugar de visibilidade onde todo mundo escuta a mensagem que ele tem a dizer. Mas Paulo começa com um pequeno movimento. Paulo começa com a primeira iniciativa. Paulo começa com o mover-se em direção àquela realidade para transformá-la. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu já tenho essa indignação? Eu já tenho esse descontentamento. Eu não estou satisfeito com a realidade da minha vida espiritual, da minha vida como igreja, da minha cidade. Eu não estou satisfeito disso. Como é que eu faço para mudar isso? Qual é o seu círculo menor? E é por isso que aqui a gente insiste muito na questão do grupo discipulado, porque é um lugar a partir do qual você começa a receber ferramenta para exercer influência no seu círculo menor. Meu círculo menor é a minha casa, pastor, é a minha família. A minha família precisa de mudança. Será que você não tem condições de começar a fazer como Paulo, de ter um tempo só para fazer uma oração na sua casa? Só para chamar, reunir a sua família e dizer assim, vamos orar juntos aqui? Eu queria compartilhar. Pegar o cenáculo, ler um texto do cenáculo. É um pequeno movimento. Eu me lembro que, enquanto eu estava pastoreando no Nordeste, alguns meninos chegaram, me procuraram, disseram assim, estava na moda o skate, e como está hoje ainda, e eles me procuraram e disseram assim, pastor, a gente tem uma turma que anda de skate aqui perto da igreja, a gente queria que o senhor fosse lá falar de Jesus para os nossos amigos skatistas. Eu disse assim, olha, eu se chegar lá quadrado do jeito que eu sou, apesar que eu estou mais redondo que quadrado, né? Mas se eu chegar lá assim, eles vão espantar, eu não vou conseguir falar com eles do jeito que deve. Vocês mesmos vão falar. Eu vou orientar vocês e vocês mesmos vão falar. Vocês já estão lá dentro. E assim foi. Eu falei assim, vocês fazem o seguinte, vocês no final, vocês perguntam se a gente pode fazer uma oração aqui. E eles começaram sem muito ritual, sem muito, formalismo, sem muita, mas eles mesmos começaram, eles reuniam, e daqui a pouco eles disseram, pastor, está dando certo. Eles estão ficando, e daqui a pouco começou a chegar menino na igreja, começou a chegar os rapazes com as bermudas cá no meio né? com a cueca aparecendo e tal, mas estava lá indo aceitar Jesus e tendo a vida transformada. Porque uns meninos de 14, 15 anos resolveram que eles não podiam se silenciar diante da realidade que eles estavam inseridos. Eu não entreguei para eles, como a gente entrega para os nossos líderes de grupo, lições bem arrumadas. Não falei, você faz assim. Não, eu falei, só conta, ora, entrega para eles, conta, pede para poder conversar sobre Jesus. A mulher samaritana, ela vai às pessoas que ela conhece, ela anuncia a esperança que ela encontrou. Nós, ocidentais, e influenciados pela cultura norte-americana, a gente tem uma mania de grandeza, de achar que é a partir de grandes eventos que nós vamos realizar as coisas. O reino de Deus é tomado a partir de uma vida que não se conforma e vá ao encontro de outra. Amém, irmãos? Não tem muita coisa a fazer, a não ser você abrir os olhos e eu abrir os olhos para a realidade que está à minha volta. E deixar-me usar por Deus para mudar essa realidade. E o enlarguecer, o ampliar dessa dimensão é de Deus. Amém? Se eu e você formos fiéis no pouco, Deus vai estender. E aí a gente pode se perguntar, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, nisso. A gente acha que eu tenho que ser capaz de fazer um sermão parecido com o que o pastor faz no domingo para poder alcançar as pessoas. Olha como é que Paulo faz. Paulo diz assim no versículo 23. Olha o que Paulo diz no versículo 23. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. A primeira coisa, irmãos, é que sempre haverá, na vida daquela pessoa que está perto de você, um ponto do qual você pode partir. Porque, de alguma maneira, todo ser humano tem uma sede de Deus. Mesmo aquele que nega a existência de Deus, tem fome de Deus.
Mesmo aquele que diz que Deus não existe, de alguma maneira, ele está declarando que precisa de Deus. Porque se Deus não existisse mesmo, ele não precisava dizer que ele não existe, não é verdade? Uma coisa que não existe não precisa ser dito que não existe, ela já não existe, então não precisa afirmar. Mas quando eu afirmo que Deus não existe, de alguma maneira eu estou pressupondo que Deus existe. Você não vai dizer isso porque vai ficar bravo com você. Mas na verdade há uma fome de Deus, uma carência de Deus, de onde você pode partir. Paulo diz assim, eu olhei e observando, eu vi que tem um altar ali. O problema é que nós falhamos na nossa capacidade de transmitir Jesus aos outros, porque muitas vezes nós chegamos como quem entrega um pacote pronto. E a gente dizia assim, a sua vida não presta, isso aqui é o remédio para a sua vida. E aí, de princípio, a pessoa já se sentia rejeitada. Porque eu já disse de antemão que a vida dela não presta. Paulo não faz isso. Paulo diz assim, eu vejo que vocês são muito religiosos. Vejo que tem um altar ali, olha. Paulo começa dizendo assim, olha, que idolatria miserável é essa que vocês estão vendo. É assim que Paulo começa? Não, ele diz, eu vi que vocês são religiosos. Tem um altar ali. E olha, eu queria falar daquele altar ali. Paulo parte de uma realidade que já é deles. Às vezes a realidade é a religiosidade, às vezes a realidade é uma angústia, é uma dor, é uma necessidade. Às vezes a realidade é um sucesso, não é? Porque a gente também acostumou a pregar só em cima da miséria. Às vezes é um sucesso, diz, olha, você está vendo, você é uma pessoa bem-sucedida, eu vejo que Deus é contigo. Vejo que você é uma pessoa temente a Deus. Mas eu tenho que prestar atenção no outro para poder fazer diferença na vida dele. E esse outro, às vezes, é o meu filho. Eu disse para uma pessoa há pouco tempo, que compartilhava comigo uma dificuldade de relacionamento com o seu filho. Eu disse para essa pessoa assim, trata esse seu filho como se ele fosse um discípulo. Sabe como é que é? Quando você quer ganhar alguém para Jesus, você para, você escuta, você ouve. Eu disse para aquela pessoa, trata seu filho como se ele fosse um discípulo. É estranho a gente dizer isso, né? Mas às vezes a gente perde essa referência. A gente acha que os nossos vão se tornar de Cristo por osmose. E a gente não os trata intencionalmente como discípulos de Jesus. Eu preciso fazer pequenos movimentos. A minha indignação santa precisa me levar a sair do lugar. Um exemplo disso aqui na realidade da nossa igreja, por exemplo, é o Desperta Petrópolis. A gente foi tocado pela crise que afeta a cidade. Nós oramos por essa crise. E Deus gerou no nosso coração um desejo de mudança. E já tem quase um ano que nós estamos nos reunindo sistematicamente, encorajando empresários. E agora a gente começou a encorajar funcionários desses empresários, dando uma palavra de encorajamento para dizer Deus está conosco, equipando, dando ferramentas, compartilhando experiências, criando relacionamentos, para dizer não desiste não, porque a crise passa, a gente supera a crise, Deus está com a gente está saindo do lugar. Nós não ficaremos refém da crise. Nós não ficaremos refém da realidade que nos assola. Mas se eu fico só me queixando, se eu fico só lamentando, só murmurando, e não faço nada, não me movo na direção do enfrentamento disso, eu serei vítima. E Deus está esperando, e Deus quer levantar um povo que não se conforme e que gere mudanças, que vá atrás dessas mudanças. Talvez você precisa não se conformar com a realidade do seu casamento, por exemplo. Talvez você precise não se conformar com a tua vida espiritual. Eu não sei, eu não posso falar por você, eu sei de mim. Eu tenho sido muito confrontado com o Senhor, pelo Senhor, a não me conformar com a minha vida pessoal e espiritual, a não me conformar com a realidade da igreja evangélica brasileira, a não me conformar com a realidade da minha igreja, da igreja metodista, a não me conformar com a realidade da minha cidade e do meu país.
Eu não sou Messias nem Salvador do mundo. Então, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu quero me mover na direção daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está propondo. E isso é verdade, irmãos. Quando eu dou os primeiros passos, Deus amplia o meu círculo de influências. Mas o que Paulo fala de Deus? Olha o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Depois, versículo 28, ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, tal. E ele diz, Deus, no versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo vai dizendo assim, olha, o Deus que eu creio é um Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que é Senhor de todas as coisas. Mas também é um Deus de perto. É um Deus com o qual eu consigo me relacionar. Acessível. É um Deus que me pastoreia. É um Deus que perdoa os meus pecados, que me convida ao arrependimento e que me convida à transformação de vida. Deus não cabe no nosso arcabouço religioso. Com muito amor e com muito carinho, Paulo diz isso para o pessoal lá. Paulo começa dizendo assim, vejo que vocês são muito religiosos, certo? O Deus que eu apresento a vocês é um Deus que está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é acessível. Porque na cultura grega, só os deuses de menor valor, os demiurgos, não é que tinham contato com os homens. Os deuses mais nobres, não tinham relação direta com os homens. E Paulo diz assim, o meu Deus é de perto, mas ao mesmo tempo ele é Senhor sobre todas as coisas. Paulo conversa com a cultura. E subverte essa cultura com o Evangelho. O meu Deus é soberano, é maior, é o dono dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo ele é acessível. Ele é Deus de perto. Ele enviou Jesus. Ele se fez Deus sem deixar de ser Deus. Porque na cultura grega, para ser demiurgo, não pode ser soberano. Você diz, o meu Jesus fez-se homem sem deixar de ser Deus. E ele me convida ao arrependimento e à mudança de vida. A gente sabe da razão da nossa esperança para dentro dessa cultura que está aí. Sabe como é que a gente faz isso? Contando a nossa história. Qual é a sua história com Jesus? Conte a sua história. Porque depois que você contar a sua história, pode ser que muita gente zombe de você, como aconteceu com Paulo. Quando Paulo falou de ressurreição, o pessoal chamou ele de tagarela, não foi? Mas olha o que diz o versículo 32. Eu já estou terminando. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião, Paulo, você já chega. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, olha comigo, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. A maioria não aceitou. A maioria não se deixou influenciar. Mas houve, porém, quem cresce. E dentre eles tinha um homem conhecido como Areopagita, portanto devia ser alguém que discursava lá, que falava, era alguém de influência. Tinha uma mulher também conhecida chamada Damares, e tinham pessoas comuns. A gente não tem como medir os resultados do que Deus vai fazer através da vida da gente. Mas sempre haverão vidas impactadas, desde que a gente esteja disposto a fazer discípulos. Porque a coisa não termina aqui, a coisa segue a partir daqui. Essas pessoas passam a acompanhar
o apóstolo Paulo. Essas pessoas são discipuladas por ele. Essas pessoas recebem essa mesma inconformação que ele tem. E através dela, certamente, Deus gera uma realidade nova naquela cidade. Irmãos, eu sei que essa palavra não me parece muito empolgante para nós. Porque é mais fácil a gente receber uma palavra que seja útil dentro das nossas demandas pessoais diárias. É mais fácil receber uma palavra que traga alento, que traga conforto, que traga consolo, que traga esperança. Mas nós vivemos num tempo que, se a igreja não se levantar, o mundo sofrerá o dano e o caos de uma igreja apática e indiferente. Há testemunhos inúmeros, centenas de testemunhos lá no Oriente Médio, de pessoas que estão tendo visões e revelação do próprio Jesus, e vão para as igrejas, dizendo assim: eu vim aqui porque um homem chamado Jesus mandou eu vir aqui, e ele disse que vocês iam me dizer o que eu tinha para fazer. Não é um nem dois, não, irmãos. São centenas de casos onde a igreja não pode testemunhar publicamente. O próprio Jesus está se encarregando de tocar na vida das pessoas. E as pessoas estão se deixando levar por ele. As pessoas estão entregando as suas vidas, abrindo mão de família, de bens, de posses. Porque no mundo muçulmano, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ela perde tudo. Ela é deserdada, ela perde tudo. Mas tem gente tendo um encontro real com Jesus e se dispondo a perder tudo para ganhar Jesus. Deus está nos chamando a um tempo de não nos conformarmos com esse século. E a dizer: Deus, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar quieto. Eu vou fazer diferença onde o Senhor me plantou. Mesmo que este lugar seja a minha casa, seja o quintal da minha casa, seja o relacionamento com os meus filhos. Não sei, é você que sabe. Mas o fato é que nós precisamos de uma santa indignação. Amém, irmãos? E haverão resultados, haverão frutos, haverá sim fruto e multiplicação da parte de Deus na nossa vida, porque é propósito de Deus que o mundo inteiro se salve. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não é? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus não está satisfeito com a morte de milhões de pessoas sem ele. Deus quer que o mundo conheça Jesus Cristo. E você faz parte disso. Eu quero te convidar a ficar em pé. Na minha experiência pessoal, eu, Evander, quando Deus quer gerar algo novo na minha vida, no meu coração, muitas vezes Deus começa por um incômodo. Muitas vezes Deus começa a me tirar a zona de conforto, a remover a minha zona de conforto. Muitas vezes Deus começa a tirar situações da minha vida e começa a abrir os meus olhos para uma realidade que eu não via antes e que agora me gera um desconforto e um desejo de mudança. E muitas vezes isso é seguido de uma crise. De uma crise. Porque não é fácil abrir mão de coisas que a gente já tem como estáveis. Não é fácil dar o passo seguinte sem ter clareza de tudo que vem com esse passo seguinte. Não é fácil. É mais fácil ficar no mundo onde eu tenho controle sobre ele. Quem já leu Quem Mexeu no Meu Queijo, né, que é um livro simples, que é mais um testemunho de vida, é bem isso. A gente tem uma sensação que esse lugar que a gente conquistou dura para sempre. Só que chega uma hora que o queijo acaba. Chega uma hora que aquele ciclo que eu estou vivendo se fecha. E se eu não me deixei incomodar para ir buscar ciclo novo que Deus quer fazer,
eu vou sair atrasado. E não vou viver tudo que está proposto para mim, porque eu perdi o ritmo, o time, o tempo das mudanças. Deus está levantando, irmãos, uma igreja viva e relevante no mundo e no Brasil. Irmãos, eu queria poder contar, minha memória não é boa para isso. Eu preciso pegar vídeos, eu queria poder contar tudo que eu tenho ouvido, de boas notícias que acontecem ao redor do mundo. Nessa semana, eu participei de um encontro com pastores de várias denominações. Nós éramos quase 100 pastores ali. E o testemunho que mais me impactou foi o testemunho de uma igreja metodista nossa, lá em Laranjeiras, no Paraná. Essa cidade é uma cidade de 20 mil habitantes. Uma cidade rural, pequena. Deus levou para ali um jovem pastor, que chegou ali com uns 25, 27 anos. Ele está lá há 5, 6 anos. E Deus gerou no coração dele um amor para aquela cidade. Ele decidiu que ele viveria a vida dele. É claro que isso não depende só dele, mas ele resolveu amar aquela cidade até o fim. E Deus está gerando um avivamento naquela cidade extraordinário. Aquela cidade hoje, só na igreja metodista, já tem mais de 4 mil pessoas. Uma cidade de 20 mil. Pastor, você já viu o senhor com número de novo? Não, não é número não, irmão, é vida. É vida. É gente, é família. Jovens, mulheres, idosos. E ele abriu mais de 20 igrejas ao redor, nesses 5, 6 anos. E são quase 6 mil pessoas alcançadas. E ele fez uma tomada com autoridades da cidade, a prefeita, com o representante do poder da polícia, dos bombeiros, da guarda civil, e todos testemunhando como Deus usa da igreja metodista ali para sinalizar o reino dele. E aí fizeram uma pergunta: se a igreja metodista deixasse de existir aqui, a prefeita e todo mundo disse assim, seria terrível. Seria um caos em Laranjeiras. Porque a igreja se tornou uma igreja relevante naquele lugar. Se nós fôssemos apagados do mapa, será que a cidade sentiria a nossa falta? Se você fosse removido da sua vizinhança, os seus vizinhos sentiriam a sua falta? Será que estão sentindo falta de mim lá, Júnior? Né? Será que estão sentindo falta de mim lá? Se você fosse removido do teu emprego, você faria falta? Ou alguém diria assim, já vai tarde? Qual é o impacto que a sua vida produz na vida dos outros porque você tem Jesus Cristo? Aqui não é uma questão de mérito, não. É uma questão do impacto por causa da presença de Jesus na minha vida. Entendeu? Não é uma questão de afinidade, de gosto, de temperamento, não é. Qual o impacto que a vida de Jesus produz na minha vida e isso repercute na vida dos outros? Irmãos, Deus está nos chamando para sermos discípulos relevantes, para sermos uma igreja relevante. E para ser relevante, a gente tem que não se conformar com a realidade da nossa volta. A gente tem que se indignar com a realidade de pecado da nossa volta e se mover na direção do que Deus quer fazer.